95% da serotonina não é produzida no cérebro, mas no intestino. Que isso? Eu estava em um momento difícil, e fazer essa mudança transformou radicalmente a minha saúde. É porque eu tive esse momento. Eu sou médico, e me importo muito. Então, senti que não tinha escolha. Preciso trazer isso para a clínica. Um gastroenterologista, certificado e premiado. Autor best-seller do New York Times, o homem com o plano mestre para o microbioma. Bem-vindo. Dr. Will Bolshevitz. Dr. Bolshevitz. Temos 38 trilhões de micróbios a mais do que células humanas. Sério? Somos menos de 50% humanos. Quantas vezes por dia devemos fazer cocô? Certeiro. Estou feliz que me fez essa pergunta. A inflamação influencia a ansiedade e a depressão. 100%. Podemos fazer tudo fisicamente correto, mas se não nos curarmos emocional, não conseguimos nos desenvolver como seres humanos. Isso é fascinante. Eu acho que esta é a peça que falta. Muitas pessoas não ouviram e precisam ouvir. Uau! Bem-vindos de volta, pessoal, à School of Greatness. Estou muito empolgado com o nosso convidado. Temos o inspirador Dr. Will Bolshevitz, diretor médico em Zoe nos Estados Unidos, autor best-seller do New York Times e gastroenterologista. Bem-vindo ao programa. Estou muito empolgado. Obrigado. É ótimo estar aqui. Estou muito animado. Tem tantas coisas que quero conversar com você. A primeira é a conexão entre o intestino e o cérebro, e o quanto a saúde intestinal realmente impacta a saúde mental. Há muita ansiedade, estresse, sobrecarga, doenças mentais ou simplesmente confusão mental na sociedade de hoje. O quanto a nossa saúde intestinal impacta a nossa saúde mental? Sim, temos visto essas condições que estão se agravando: depressão, ansiedade, diferentes transtornos mentais, diferentes transtornos cognitivos, incluindo a doença de Alzheimer, Parkinson, coisas assim. E a pergunta é: o que diabos está acontecendo aqui? Quando você vê as coisas mudando tão rapidamente, não é genético. Assim, você tem que dar um passo atrás e dizer: o que há no nosso ambiente? O que há no nosso modo de viver que está resultando nesse efeito? Porque não tínhamos todos esses problemas de saúde mental há 50 anos. Bom, eles existiam, mas não ao nível de intensidade ou número de pessoas afetadas por essas coisas como hoje. E são questões complexas. Então, não dá para fingir que isso é apenas uma coisa. Na verdade, são os micróbios intestinais. Isso é tudo o que importa. Acho que o ponto importante que as pessoas precisam ouvir é que esses micróbios intestinais desempenham um papel. Para introduzir essa conversa, devemos tomar um momento rápido, dar uma olhada mais ampla e falar sobre o microbioma, que são os micro-organismos que fazem parte do nosso corpo. Existem 38 trilhões de micro-organismos cobrindo todas as superfícies externas do nosso corpo. Eles estão na nossa pele, no topo da nossa cabeça, no couro cabeludo. Eles estão cruzando o meu globo ocular enquanto estou aqui sentado, olhando para você e falando com você. Mas eles são tão pequenos que eu não posso vê-los. Então, felizmente não estão afetando minha visão de nenhuma forma. Pequenos insetos. Isso. Quantos? 30 trilhões? 38 trilhões. Podemos falar insetos, mas estamos falando de bactéria. E elas estão ao redor, do lado de fora e dentro do nosso corpo. Bem, uma coisa interessante sobre isso é que o mesmo que está no nosso corpo, ou seja, no intestino, está na verdade fora do corpo também. Estranho. Eu sei. Nossos intestinos estão fora do corpo. Ok, é o seguinte. Seu tubo é Seus intestinos são contínuos, começa na sua boca. Agora, você é um cara alto, certo? Mas a pessoa média nos ICEUA, algo entre 6 e 8,5 metros. É esse tubo contínuo de intestinos. 28 pés. O tubo nunca está quebrado, certo? As coisas que entram no tubo saem do tubo e vão para o corpo, a menos que sejam absorvidas pelo corpo. Interessante. Basicamente, isso significa que, por ser um tubo contínuo, ele começa na sua boca, que está fora do seu corpo. Você engole as coisas e elas estão dentro desse tubo, mas nunca entram realmente no seu corpo. Então, por todo o caminho, esta é na verdade uma superfície externa. Interessante. Você está interagindo com o mundo exterior. E um dos pontos-chave para entender é que você está interagindo com o mundo exterior dentro dos seus intestinos. Aliás, Lewis,
60% a 70% do sistema imunológico vive na parede dos intestinos. As pessoas pensam na medula óssea como o lugar onde células imunológicas vivem. Não, elas nascem lá. Podem nascer na medula óssea, mas depois se mudam. Assim como você nasceu em Ohio e eu em Nova York, agora você está aqui e eu em Charleston. As células imunológicas se movem e a maioria se fixa na mucosa dos intestinos, porque é onde interagimos com o mundo exterior. Precisamos de nossos sistemas de defesa lá. De qualquer forma, aqui estamos. Temos 38 trilhões de micróbios. Isso, aliás, é mais do que temos de células humanas. Então somos menos de 50% humanos. Espera um segundo. Quantas células humanas nós temos? Cerca de 30 trilhões. 30 trilhões de células humanas. 38 trilhões de quê? Células não humanas? Células não humanas. Sério? Sim. Então, eles claramente nos superam em número. Não há dúvida de que você é menos de 50% humano. Se pegarmos suas 30 trilhões de células e removermos os glóbulos vermelhos e as plaquetas, que a propósito não são como as células clássicas. Quando pensamos em células, temos na mente uma imagem de uma célula com organelas, mitocôndria, essas coisas, certo? Se pegarmos apenas essas células, você é, na verdade, cerca de 90% microbiano e 10% humano. Portanto, um micróbio não é um elemento humano. Não, não é. E não faz parte do nosso corpo. Eles se instalam após o nascimento. É loucura. Sim. Então a bolsa estoura. A bolsa estoura. A mãe entra em trabalho de parto e pela primeira vez o bebê é exposto ao mundo externo. E com isso vem uma enxurrada de micróbios. E na verdade, passar pelo canal de parto é um presente da natureza, porque ao passar pelo canal de parto pela primeira vez, a criança está sendo exposta a este mundo dominado por micróbios. E eles já existem há muito tempo, Luiz. Então, como seres humanos, estamos aqui há cerca de 3 milhões e meio de anos. As arqueias que vivem dentro do nosso microbioma não são bactérias, não são fungos, são essas coisas estranhas, mas produzem gás. Então, quando você solta gás, pense nas arqueias. Há um sítio arqueológico na Groenlândia, onde encontraram arqueias de 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. E pensamos que essa é a forma de vida mais antiga deste planeta. Nossa! Então, esses micróbios têm existido desde sempre. Eles sobreviveram a tudo. Não importa o que aconteça neste mundo, sempre haverá micróbios. Eles continuarão a existir. E eles são uma parte importante de nós como seres humanos, o que é realmente o ponto principal, porque não podemos ser nosso melhor sem nossos micróbios lá para nos apoiar. Sério mesmo? Então, espera. Qual a porcentagem dos nossos corpos que é humana versus não humana? Qual a porcentagem? Então, humano versus não humano. Menos de 50% humano. Alguns diriam 10% humano. Se fôssemos falar do seu código genético, você é menos de 1% humano. Fala sério. Então, o que nós somos realmente? Somos superorganismos. É isso o que somos. Nossa. É uma mistura desses micróbios. Pensamos em nós isoladamente, por exemplo, somos grandes e fortes. Mas seríamos rapidamente enfraquecidos sem esses micróbios para nos apoiar. Eles nos apoiam. Sem esses organismos alienígenas rastejando pelo nosso corpo, não existiríamos. É o que você está dizendo. Pensamos como alienígenas, mas são nativos. Existem há 4 bilhões de anos. Interessante. Sim. Agora com a conexão intestino-cérebro, nós dependemos desses micróbios que vivem em nosso cólon. Esse é o local principal deles. Eles estão na nossa pele, boca e na vagina da mulher. Todos esses lugares. Mas estão mais concentrados no cólon. E estão envolvidos nessas partes essenciais da fisiologia humana, digestão do nosso alimento, acesso a nutrientes, modelagem do nosso sistema imunológico, que é inflamação. Nosso metabolismo em múltiplos níveis diferentes. Esses micróbios são peças-chave no nosso metabolismo. Hormônios. Então, para os homens, hormônios androgênicos que nos fazem sentir masculinos, eles têm um papel nisso. Há conexões entre micróbios e disfunção erétil. Nossa. Sim. Sério? Com certeza. É assim que atraímos os homens para ouvirem este programa. E agora o que eu faço? Mas para as mulheres também. Para as mulheres, isso está ligado ao estrogênio e ao metabolismo do estrogênio, além de várias condições diferentes, incluindo endometriose e síndrome dos ovários policísticos, etc.
Nossa, E a última parte é nosso cérebro, que foi o início dessa pergunta, nossa conexão cérebro-intestino. E podemos detalhar isso para descrever as várias maneiras como micróbios comunicam-se com nosso cérebro. Mas o ponto principal é que nosso cérebro tem um melhor amigo, o intestino. Eles conversam o dia todo como adolescentes, no telefone ou enviando mensagens. E o cérebro recebe sinais do intestino e se adapta a eles. Funciona nos dois sentidos, porque o cérebro envia sinais de volta ao intestino, afetando como digerimos a comida. uau! Então, você pode ter um cérebro saudável se tiver um intestino não saudável? Acho que, para ter o cérebro mais saudável possível, é essencial ter um intestino saudável. Sério? Sim, acho que precisamos ser bastante intencionais em como lidamos com essas coisas, porque podemos nos deparar com nossa saúde, ou acordar e ver que temos 38 trilhões de micróbios. Eles estão constantemente evoluindo e mudando. A comida que você come hoje vai mudar seu microbioma até amanhã. Com essas escolhas, você está moldando o microbioma, que afetará a saúde de todo o seu corpo, incluindo o cérebro, sua capacidade de funcionar, manter memórias, focar e fazer as coisas, e sua saúde cognitiva a longo prazo, que inclui Alzheimer e coisas do tipo. Uau! Então, se alguém está sentindo que tem sintomas de algum tipo de problema de saúde mental, está sentindo que pode ser TDAH, ou ter depressão ou pensamentos depressivos, onde tem ansiedade ou estresse ou se sente sobrecarregado. Quais são 3 coisas que se pode fazer para começar a resolver isso? Bem, vou lhe dizer 3 coisas, e todas elas se conectam ao microbioma. Eu começaria com a comida. A comida é a nossa alavanca mais poderosa que podemos puxar em termos de moldar e mudar o microbioma. A escolha simples que qualquer um pode fazer. E isso não precisa se enquadrar em um padrão alimentar ou rótulo. É só mudar a maneira como você come. Quais são os 5 principais alimentos que todos deveriam comer diariamente para otimizar o microbioma intestinal? Posso te dar os melhores, mas posso começar com essa regra essencial, Sim. que é a diversidade de plantas. Coma a maior variedade possível de plantas diferentes na sua dieta. Precisamos ser intencionais porque o sistema alimentar não fará isso por nós. No supermercado, 75% das calorias vêm de 3 alimentos: Quais são esses alimentos? trigo, milho e soja. Nossa, Sim, isso é 75% das calorias no supermercado. Claro, a maioria são ultraprocessadas, certo? Estou aqui para defender a comida de verdade. Frutas, vegetais, grãos integrais, sementes, nozes e leguminosas. Isso é pelo menos 5. Podemos adicionar cogumelos. Essas são categorias amplas e podemos ser mais específicos se quisermos. Mas para mim, trata-se de obter essa variedade. Isso não é apenas ideia ou conceito. É cientificamente comprovado. Em um estudo chamado American Gut Project, que foi feito de forma internacional, mas conduzido pela University of California em San Diego, descobriram que, ao final, acima de tudo, havia esta regra. A diversidade de plantas na dieta era o fator número 1 na previsão de quem tinha o intestino mais saudável. E o número é 30. 30 por semana. 30 plantas diferentes por semana. Agora todas as frutas, vegetais, grãos integrais, sementes, nozes e leguminosas incluem isso. No total, 30. Todos eles. então você quer ter 30 ingredientes diferentes de plantas a cada semana. Pelo menos. Mas sabe o que mais? Nem sei se experimentei 30 plantas diferentes na vida. Luiz, acho que precisamos passar mais tempo juntos. 30. Isso é realmente incrível. Você começa assim. Tome um smoothie. Pode ser uma segunda-feira de manhã, mas tome. Bananas, mirtilos, verduras à sua escolha, as que gostar. Chia, cânhamo. Sementes de chia, cânhamo, linhaça. Já estamos em 6. Certo. Se quiser adicionar framboesas ou outras frutas, podemos conseguir isso para você. Entendi. Você está fazendo molho de macarrão. Por que você faria só molho de macarrão? Por que não adicionar algumas plantas, certo? Cebolas, alho, manjericão, orégano. Esses também contam. Temperos contam. Se alguém disser, escuta, eu só gosto de 5 a 10 plantas por semana. Eu como plantas saudáveis. Eu como principalmente plantas. Eu como alimentos não processados. Isso é bom o suficiente?
Ou é realmente mais sobre adicionar mais e mais diversidade possível, em vez de apenas brócolis e espinafre por si só? A pessoa média nos Estados Unidos consome 10% das calorias de plantas. A principal planta é a batata. Não estamos falando de nutrição ótima aqui. Há uma razão para os problemas de saúde atuais. Precisamos mudar. Se simplesmente adicionássemos mais fibras em nossa dieta, transformaríamos radicalmente a saúde deste país. Sério? Sim. E aquela pessoa que não está comendo muita variedade, mas muitas plantas, número 1, eu aplaudo de pé. A dieta dela é ótima. Ponto de partida. Estão melhor do que a média americana agora. Todos nós devemos procurar otimizar. Todos temos oportunidades de fazer melhor. Então, se pegar essa dieta e adicionar mais variedade, colherão os frutos. E a razão é, porque cada uma dessas plantas tem propriedades únicas que, primeiramente, vão afetar nosso microbioma. Então, esses micróbios, eles são como nós em muitas maneiras, Luiz. Eles têm personalidades e alguns não são legais. Eles têm certos grupos com os quais tendem a se associar e trabalhar juntos. Eles também têm papilas gustativas, diferentes preferências alimentares. Não é todo micróbio, acredite ou não, que gosta de couve. Mas você pode treiná-lo para gostar de couve ou se livrar dos que não gostam. Acho que pode treinar para comer couve, mas muitos micróbios vão ficar com fome se você comer só couve. Interessante, né? Cada planta alimenta certas famílias de micróbios. Interessante. Então, quanto mais ampla for a sua diversidade de plantas, menos fome você terá, pelo que estou entendendo. Ah, com certeza. Então, se eu só comer brócolis, espinafre e couve algumas vezes por semana, pode ser que eu nunca me sinta satisfeito. Nunca. É como se eu ainda quisesse mais. Certo. Preciso de carboidratos ou lanches diferentes para me sentir satisfeito. Se entendi corretamente, com mais diversidade de plantas, você se sentirá mais satisfeito e obterá a fibra que seu corpo precisa para sentir menos fome. Sim. Então, saciação, como sentir-se cheio, é um conceito importante nos dias de hoje. Todos vimos o lançamento do Ozempic e outros agonistas do tipo GLP-1. O que é esse GLP-1 que estamos falando aqui? É um hormônio intestinal já produzido pelo seu corpo e faz você se sentir cheio. Agora, não estou aqui para tentar fingir que o que você come vai ter o mesmo efeito no seu corpo que um medicamento. Não é isso que estou tentando fazer. Mas quero que as pessoas entendam que existimos num contexto onde 95% dos americanos, 95%, são deficientes em fibra. Esta é nossa deficiência nutricional mais prevalente. E é a fibra que realmente leva à liberação de GLP-1. O que é GLP-1? GLP-1 é o peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, um hormônio intestinal, o que o Ozempic é. Ozempic é GLP-1. Ele tem diferentes efeitos no corpo, incluindo ajudar a controlar o açúcar no sangue e nos fazer sentir satisfeitos. Interessante. Por que o Ozempic é usado para diabetes e perda de peso? Quando alguém toma um medicamento externo como o Ozempic para criar uma fórmula química, dentro do corpo, cérebro, intestino, sistema nervoso, coisas assim, para ligar ou desligar certas coisas. Quão eficaz é isso? Versus comer 30 plantas por semana e apenas comer os alimentos que irão te fazer ativar esses hormônios dos quais você está falando que o medicamento faria e te fazer sentir mais saciado por si só. Então, primeiro de tudo, temos que reconhecer totalmente que esses medicamentos são altamente eficazes. Tipo, não há dúvida de que eles funcionam. Obtém resultados. Obtém resultados. Quais são os efeitos a longo prazo disso? Não fazemos ideia. Certo. Não temos ideia. Ainda não temos dados para dizer os resultados a longo prazo. O que sabemos é que, se você parar de usar a droga, a propósito, ela é muito cara. Milhares de dólares por mês. Nossa. E estamos prontos para nos comprometer a fazer isso para sempre? Porque quando você para de usar a droga, você volta exatamente para onde estava. Sério? Sim. Você sofre rebote. Isso é importante. Estamos tendo essa conversa sobre Ozempic e medicamentos para perda de peso. Não estou aqui para difamá-los. Mas em vez de mudar a maneira como comemos, os comportamentos, o problema é que podemos medir a perda de peso, e quando as pessoas perdem peso, há melhorias na saúde. Mas o único fator que importa à saúde humana é o peso? Não. Há muito mais para nós.
como humanos e nossos determinantes de saúde, além de apenas se somos obesos, magros ou qual é o nosso biotipo corporal. E então precisamos olhar para esse quadro maior. O quadro maior é que, quando otimizamos nossa dieta, temos oportunidades para melhorarmos metabolicamente, o que inclui melhorar nosso peso, melhorar o controle do açúcar no sangue. Mas também temos oportunidades para prevenir outras doenças, muito além do que o Ozempic é capaz de prevenir. Mas, enquanto ouço você falar, parece que se alguém toma algo como Ozempic para perder peso, o objetivo principal é perder peso e sentir menos fome. Mas se alguém está perdendo peso, mas ainda está comendo alimentos processados e não está comendo vegetais, apenas comendo menos porcaria, mas ainda está comendo porcaria, como isso afetará a conexão entre o cérebro e o intestino para se sentir bem além de apenas perder peso? Os dados são claros que quando consumimos uma dieta ultraprocessada, nos Estados Unidos, 60% das calorias vêm de ultraprocessados. Mais da metade desses alimentos, aliás, não existiam há 100 anos. Incrível, né? Então, o que estamos descrevendo não era possível para nossos bisavós. De forma alguma poderiam seguir a dieta que seguimos, porque esses alimentos não existiam. 70% das calorias dos nossos filhos vêm de alimentos ultraprocessados. Nossa! Não há dúvida de que eles causam uma mudança no microbioma para o que chamamos de disbiose. É o oposto do que vemos ao comer uma dieta diversificada, que leva a um microbioma diversificado e saudável. Quando mudamos para alimentos ultraprocessados, estamos na verdade reduzindo o microbioma. Estamos fortalecendo os que amam açúcar. Estamos fortalecendo os que criam inflamação. E eles estão sinalizando a direção que querem seguir. Eles querem que você siga. Ei, você quer mais desta bebida açucarada? Quer mais doce? Quer mais salgadinho? Eles estão dizendo ao seu cérebro que você precisa disso. Existem estudos interessantes que sugerem que nossas papilas gustativas e desejos são influenciados pelo nosso microbioma. É quase como se não tivéssemos controle às vezes. Ou essa foi a sensação, tipo, eu quero tanto isso. Sim, posso me controlar. Mas meus desejos são, vou à loja e compro doces agora. E isso é o microbioma sinalizando constantemente. Pegue isso, compre isso. Você precisa disso. Acho que eles desempenham um papel nisso. Sim, acho que desempenham um papel nesse impulso. E sim, isso existe. Mas também é bonito e excitante que nossas papilas gustativas possam mudar. Esses impulsos podem mudar, e você pode desejar algo que realmente faz bem e nutre seu corpo. Quanto tempo você diria que leva para mudar seu paladar? De não querer açúcar e alimentos processados, para desejar opções variadas, baseadas em plantas e opções saudáveis? Acho que você começa a ver os benefícios após 4 semanas. 4 semanas, fazendo consistentemente. Consistentemente, sim. Mas não recomendo que as pessoas tentem mudar da noite para o dia. Para algumas pessoas isso funciona. Mas queremos o quê? Quero algo sustentável. Algo que você realmente possa manter. Não queremos extremos, nem efeito sanfona, nem balançar para todos os lados. Então, queremos consistência, sustentabilidade. E que tenha um bom gosto. Comece com coisas que você gosta, introduza escolhas simples e sustentáveis e construa a partir daí. À medida que começamos a construir, ganhamos impulso. Nosso microbioma tem a chance de mudar conosco. Nossa! Então digo que 4 semanas é quanto leva para realmente fazer essa grande mudança. Mas, na verdade, eu preferiria que você fizesse isso ao longo de 6 meses, 1 ano. Porque então, ao fazer isso de forma consistente, você vai realmente remodelar completamente seu microbioma. Voltando à questão sobre alimentos ultraprocessados e saúde cerebral, o que você vai criar com esses alimentos ultraprocessados é um microbioma inflamado. E a inflamação é uma característica essencial que existe em muitos distúrbios cognitivos e de humor, incluindo depressão e ansiedade. Então, a inflamação influencia a ansiedade e a depressão. 100%. Quantas pessoas você diria, desculpe interromper, mas qual a porcentagem da população humana que você diria que tem intestino e cérebro inflamados? Nossa. Acho que é realmente muito difícil colocar um número exato nisso. Mas acho que o que vemos, se olharmos de forma geral, até mesmo nos Estados Unidos. Nós focamos no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas se você olhar no quadro geral, pense em todos os distúrbios digestivos que existem. Obesidade,
distúrbios digestivos. Questões metabólicas, questões imunológicas, significando questões autoimunes em grande ascensão, questões hormonais. E você pensa em todas as outras questões relacionadas, e eu nem cheguei ao cérebro ainda, questões cardíacas. Basicamente, o que estou dizendo é que o microbioma intestinal é um participante em todas essas condições. Então, se o microbioma intestinal é um participante nessas condições, e você tem essas condições presentes, você já provou qual é o estado do microbioma. E então a pergunta é, como isso está afetando o seu cérebro? E poderia você ter mais energia, melhor foco, melhor capacidade de fazer tarefas chatas e difíceis durante o dia? E a resposta seria sim. E a maneira de começar isso é mudando sua dieta. Nossa. Sim. Coisa número 1 que você disse é comida. Cobrimos alguns alimentos e 30 plantas diferentes. 30 plantas. Sim. Quais são as próximas? Falamos sobre as 3 coisas mais importantes. Então, sobre a comida. Rapidinho, antes de continuarmos, há um estudo chamado Smiles Trial. Ok. Adotaram uma dieta mediterrânea, não vegana predominantemente de plantas. Então tem alguns peixes e frutos do mar. 100%. Foi tão eficaz quanto a medicação para o tratamento da depressão grave. Sério? Sim. Apenas colocando-os naquele plano alimentar. Sim. Por algum motivo, eu não gosto da palavra dieta. Sinto que é uma restrição ao invés de uma adição. Não é sobre comer menos e se privar. As pessoas associam dieta à privação, eliminar todos os alimentos que gostam e ficar miserável. É o que acham quando pensam em dieta. E por isso eu gostaria de tentar. Eu tento continuar corrigindo a mim mesmo para pensar: qual é o plano de alimentação saudável? Qual é o plano de abundância nutricional que vamos adotar? Abundância é a palavra certa para o que falamos aqui. 30 plantas diferentes ou mais. Peço mais variedade, não para restringir. É o oposto do que dizem as dietas da moda. Sim. Então, número 2. Sim. O que nós queremos é o seguinte: melhorar o nosso humor. Se exercite. O exercício claramente melhora nosso humor. Pode ser usado como algo eficaz para ajudar no tratamento da depressão maior. E a questão é, como ele faz isso? E uma das respostas para essa intrigante questão está na maneira como o exercício molda nosso microbioma. Como eles moldam nosso microbioma? Depende do tipo de exercício que você está fazendo. Qual você gosta? Estou curioso. Eu gosto de levantar muito peso. Eu também. Gosto de correr cerca de 3 a 4 quilômetros. Corri 6,5 quilômetros ontem à noite, mas geralmente corro de 4 a 5 quilômetros. Legal. Então não muito intenso nem devagar, mas em um ritmo constante. Você muda seu exercício de vez em quando para ver se consegue melhores resultados? Diariamente, faço séries e partes do corpo alternadas. Estou constantemente seguindo um programa para intensificar, adicionar repetições ou pesos. Sim. Estou tendo mais ganhos. Acabei de levantar 100 quilos. Não fazia isso há anos, mas comecei há 6 meses pensando quantos consigo fazer, e fiz 3 vezes. Sim. Ok, deixa eu ver o que posso fazer nos próximos meses. Algumas semanas atrás, fiz 11 repetições com 102 quilos. Sinto que estou quase de volta ao nível da faculdade quando fazia 15, treinando futebol. Sim. E sinto que posso fazer mais agora que tenho mais conhecimento sobre nutrição, treinamento e recuperação. É incrível estar nos seus 40 anos e prosperando. Sim. É isso. Estou levantando meu maior peso. Também estou na faixa dos 40 anos. Isso aí. Estou animado. Pegue as câmeras e vamos levantar peso agora. Gosto de jogar pickleball. Quero garantir que estou fazendo movimentos atléticos. Não apenas como correr na esteira, mas também preciso jogar pickleball. Gosto de jogar ping-pong e de diferentes atividades. Gosto de dançar salsa, então também estou fazendo movimentos laterais, não só na academia, porque sei como isso é importante para a mobilidade, alongamento, todas essas coisas, banheiras de gelo, sauna. Estou incorporando o maior número possível de atividades. Bem, esse é o ponto. Não sei se você estava tentando armar para mim, mas a diversidade de exercício é uma ideia relevante. Sério? Sim, há tanto sobre o que falar. Diferentes tipos de alimentos e exercícios têm um efeito diferente em nosso microbioma. Eles fizeram um estudo onde analisaram maratonistas e identificaram que havia uma bactéria chamada Veillonella, desproporcionalmente representada nesses maratonistas. Então, os cientistas, isso foi feito, aliás, acredito, em Harvard, Boston. Os cientistas perguntaram, qual é a dessa Veillonella?
Por que os corredores teriam mais dessa coisa específica? A resposta foi bastante interessante. A veillonella estava quebrando o ácido lático. Quando fazemos exercícios de resistência, o ácido lático se acumula em nossos músculos e cria fadiga muscular. Se quer ser um corredor melhor e ter resistência, precisa quebrar o ácido lático. Os micróbios ajudam. Isso é interessante. Eles têm outro estudo de jogadores de rugby na Irlanda. Analisaram o microbioma desses jogadores e descobriram uma mudança em direção a bactérias anti-inflamatórias que interagem com fibra para produzir ácidos graxos de cadeia curta, moléculas mais anti-inflamatórias que existem. E esses ácidos graxos de cadeia curta, dos quais as pessoas podem ter ouvido falar, como butirato, acetato, propionato, esses ácidos graxos de cadeia curta têm efeitos curativos diretamente no seu intestino. Eles ajudam a moldar o microbioma, afetam o sistema imunológico, afetam o nosso metabolismo, entram na corrente sanguínea e viajam até o cérebro, afetando ele, incluindo a barreira hematoencefálica. Isso é interessante, porque jogando futebol, no ensino médio e na faculdade, eu sempre senti que me recuperava muito rápido. Quando eu machucava, me cortava ou tinha uma contusão, não aparecia muito. E não sei se isso era porque eu treinava de maneira explosiva e com potência e velocidade, que meu microbioma, penso eu, me ajudava a recuperar mais rápido, não sei. Entendi. Como jogador de rugby, não sei. É interessante porque você pensa em todos os grandes atletas na NFL e vê esses caras fazendo como o Adrian Peterson, onde algumas das recuperações que ele teve foram incríveis e desafiam as regras de recuperação. Sim. Isso te faz pensar se há algo. Genética é o microbioma? Existe outro fator em jogo aqui. O interessante é que você tem essa mudança no microbioma em direção a essas moléculas anti-inflamatórias. Acabei de mencionar que a depressão tem um componente inflamatório, certo? Descobrimos que o exercício é realmente bom para ajudar o nosso humor. E o que estou dizendo é que o que está acontecendo nos bastidores é que há essa mudança no microbioma e agora você nem precisa mudar sua dieta. Quero dizer, eu quero que você coma mais plantas, mas só o exercício já ajuda. Você melhora a ansiedade, estresse ou depressão? Sim. Essa mudança no microbioma está ajudando você a obter mais fibras. Você não muda sua dieta. Come a mesma fibra, mas obtém mais dela. Mas e se você também mudasse sua dieta ao mesmo tempo em que implementava esse exercício? Fazendo 1 e 2, comida e exercício. É por isso que eles se complementam tão bem. Então você diria que seu microbioma intestinal influencia mais seu humor do que qualquer outra coisa? Eu acho que a resposta é sim. E o motivo pelo qual eu digo isso é que eles têm esses estudos bizarros onde pegam pessoas e injetam nelas algo chamado lipopolissacarídeo. O que é? Ok. Lipopolissacarídeo é produzido por bactérias, como a E. coli. Todos nós já ouvimos falar da E. coli, certo? Como injetar sem uma doença? Eles injetam essa substância encontrada em E. coli, na corrente sanguínea. Nossa. Eles acompanham essas pessoas nas próximas horas. Estamos falando de humanos, não de ratos agora. E veem o que acontece e aqui está o que encontram. Número 1, porque essa bactéria entrou na corrente sanguínea, apresentam níveis elevados de inflamação no corpo. Número 2, o humor e motivação para trabalhar caem. Nossa. Número 3, eles se isolam socialmente. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, quando injetam E. coli, e quero explicar rapidamente, essa substância chamada lipopolissacarídeo ativa a inflamação, que afeta o humor e os faz se isolarem socialmente. E eles acham que o que está acontecendo é que o corpo está começando a se desligar para conservar energia, porque precisa combater a infecção adequadamente. Então, esse é o número 1. Então vai diminuir a velocidade. Não terá energia para conversar ou estar motivado. Se isolam socialmente. Por que fariam isso? Somos criaturas sociais. Viemos de tribos. Você quer proteger os outros. Se está doente, não quer passar isso para ninguém. Quando se sente doente, há uma inclinação natural para se isolar, para se afastar. Interessante. Proteger os outros. Agora, deixa eu perguntar. Essa injeção feita por meio deste estudo é a causa ou é correlação? Qual a diferença? Por exemplo, causou a depressão do microbioma ou é parte da correlação disso?
Pode ser outra coisa que está causando isso. Ok. Então temos esses estudos onde há correlação. Você tem um grupo de pessoas com depressão severa e estuda o microbioma delas e descobre que o microbioma está danificado. Sim. Eles têm o que chamamos de disbiose ou intestino irritado. Certo? Agora, o que está causando o quê? Essa é a questão. Porque há uma correlação. Mas você não pode provar que o microbioma causou a depressão, ou que a depressão causou a mudança no microbioma. Sim. Certo. Então surge a pergunta, como vamos provar isso? E há algumas maneiras de provar isso através de intervenções. E quando você toma este lipópolissacarídeo, basicamente o que você está recriando é o que acontece quando uma pessoa tem um intestino danificado. Interessante, porque quando você tem um intestino danificado, esses micróbios vivem dentro do tubo do intestino. E como discutimos no início do programa, esse tubo faz parte do externo ao nosso corpo. Temos uma única camada de células chamada epitélio intestinal, que basicamente nos protege, porque do outro lado dessa camada epitelial estão de 60% a 70% das nossas células imunológicas. Então o sistema imunológico está lá para nos proteger do outro lado. E a camada única de células é como a muralha de nosso castelo. E quando nosso intestino quebra, quando nossos micróbios estão danificados, quando não temos ácidos graxos de cadeia curta anti-inflamatórios suficientes, você começa a ver essa barreira intestinal se romper. Nós conseguimos o que as pessoas chamam de intestino permeável. E o que vaza é o lipopolissacarídeo. Este lipopolissacarídeo que estavam injetando neste estudo. Basicamente, o que estavam recriando não era uma infecção. Estavam recriando inflamação crônica. Interessante. Vem de um intestino danificado. Então, quando você tem inflamação porque seu intestino está fora de controle ou não está saudável, isso pode fazer você sentir menos energia, ansiedade, depressão ou algum tipo de sintoma que realmente não o deixe em sua melhor versão. 100%. Acho que isso pode existir em um espectro, certo? Pode ser um dia ruim. Sim. No entanto, também pode ser algo mais crônico e clínico, como a depressão maior ou a ansiedade severa. Sim. E para mim é exatamente aí que minha jornada pessoal começou, porque eu estava numa fase ruim com relação à minha própria saúde. Sério? E um dos problemas que eu tinha era que eu estava deprimido. Sério? Sim, eu só queria ficar sozinho. Foi quando estava na faculdade de medicina? No meu treinamento em gastroenterologia, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, tudo parecia perfeito no papel. No entanto, lá estava eu, deitado sob um cobertor em um quarto escuro assistindo reality show na TV. Como todos fazemos quando estamos deprimidos. Eu já estive nessa. No fundo do poço. No fundo do poço, esse era o seu vício. Quando foi isso? Quantos anos atrás? Foi há 12 anos. Há 12 anos. E estava na faculdade de medicina? Não, me formei na faculdade em 2006. Isso foi em 2012. Ok. Eu era um médico certificado em medicina interna e chefe de residentes no Northwestern. Nossa. E então, me mudei para a Universidade da Carolina do Norte. Eu estava com uma bolsa do NIH National Institutes of Health e estudava na Escola de Saúde Pública, que é uma das 3 melhores escolas de saúde pública do país. Eu fazia isso e trabalhava durante o dia como gastroenterologista no hospital e estava acabado. Nossa. Minha vida estava bem ruim. Break time. 1 segundo. Eu tinha tanto a minha pressão quanto o colesterol altos, ansiedade e depressão. Só queria ficar sozinho e deitar em um quarto escuro, embaixo de um cobertor e ser deixado em paz. Isso era tudo que eu queria. Mas você obteve sucesso. Você estava no topo da sua carreira. Você era um expert. Você estava liderando um departamento no hospital. Então, por que você acha que estava doente, apesar de ser médico? Tudo o que sei é isso. Que eu não queria o meu próprio remédio naquele momento. As coisas que você receitava aos outros. As coisas prescritas para os outros, e que eu tinha sido treinado por grandes médicos para fazer, eu não queria naquele momento. Nossa. E então, de repente, as coisas mudaram. Agora eu era o paciente, e eu precisava de algo para me ajudar, e tentei superar isso com exercícios. Você exercitava com intensamente. Sou uma pessoa tipo A. Então vai com tudo. Exercícios mais intensos. 45 minutos de musculação diária. Treinamento intenso, cardio, sim. Subia na esteira, corria 8 ou 16 quilômetros, ou na piscina. Como estava na Carolina do Norte, dava 100 voltas. Bem intenso. Sim. Treinamento de triatlo. Eu fiquei mais forte ou mais rápido,
ou qualquer outra medida atlética que você imagina, mas ainda me sentia mal. Talvez um pouco melhor? Pouco melhor, mas realmente me sentia mal. Tinha barriga. Eu tinha. Sério? Sim. E eu precisava de algo para mudar. E a coisa estranha e bizarra sobre isso é que eu cresci. Eu venho de um lugar humilde no norte do estado de Nova York. E fui criado com comida nada saudável. Sim. E foi assim que me alimentei por 75% da minha vida. E a comida que era exaltada em nossa casa, como isso poderia ser a causa dos meus problemas? A comida que trouxe amor, conexão, intimidade, diversão e brincadeira. Ah, sim. Chegar da escola, jogar um basquete ou Mario Kart. Acender a churrasqueira, uns cachorros quentes. Certo? Como em jogo. Churrascos de verão, vamos lá. Foi divertido, eu adorei, mas isso me afetou. Nossa. Me afetou na casa dos 30. Então eu precisava mudar alguma coisa. E o que mudou foi que eu eventualmente me olhei no espelho. Foi ao conhecer minha esposa. Mais de 10 anos depois, temos 4 filhos juntos, mas na época, estávamos saindo para nosso primeiro encontro. Ela comia de forma muito diferente de mim. Sério? Sim, como nunca havia visto. Como? Então, estávamos lá na Carolina do Norte. Eles não tinham toda a diversidade de alimentos na época. Enquanto eu olhava o cardápio na minha frente, a minha esposa chamava o garçom de lado e dizia para ele: "Você pode me trazer um prato? E nesse prato, coloque por favor couve, feijão fradinho, quiabo e um pouco de purê de batatas com manteiga." Nossa. Tudo bem. Então ela pediu para arranjarem um prato de plantas. E eu me perguntei: "Quem é você? Sim. O que está acontecendo?" Posso pedir bife ou frango? Sim, eu peguei minha costela de porco de sempre. Então, olha, não estou dizendo que seja errado. O que estou dizendo é que minha dieta precisava de reformulação. Sabe? Precisavam haver mudanças. E vendo isso, ela abriu minha mente porque ela era incrível. Ela parecia saudável, tudo indo bem para ela e parecia ser sem esforço. E aqui estou eu ralando 1h30 de exercício todo dia. Ainda com barriga. Ainda barrigudo. Nossa. Certo? O que há? Por que ela saiu com você? Então eu não faço ideia. A sorte sorri para todos. Enfim. Mas foi o suficiente para abrir minha mente. Então teve um dia que eu ia ao Hardee's para pegar meu combo usual de $5, onde eles te dão cerca de 2.500 calorias por $5. Tão ruim. Sabe? Sim. Por 2 segundos você se sente ótimo. Você se sente mal. Só quer por um moletom e deitar no sofá. Sim. Então, em vez disso, fui para casa. Olha, sou um cara solteiro na casa dos 30. Eu não vou cozinhar uma refeição gourmet. Certo? Não, eu peguei um liquidificador e joguei um monte de coisas lá dentro e funcionou. E eu fiz um smoothie de 1 litro. Instantaneamente senti que o algo que estava faltando na minha vida estava naquele copo. E isso me fez, não sei se você já passou por isso, mas quando você se sente realmente mal, você só quer se sentir melhor em algum momento. Sim. Isso me fez sentir melhor. E quando acontece, é o bastante para você dizer, bem, quero me sentir assim novamente. Então voltei no dia seguinte e fiz de novo. Isso iniciou o processo para mim de mudar minha dieta. Uma vez que comecei a mudar minha dieta, o peso derreteu do meu corpo e minha confiança aumentou, porque eu tinha autoestima extremamente baixa. Mas você estava no topo da sua área como gastroenterologista, gerenciando uma divisão de hospital e todos esses diplomas. Você poderia me encher de diplomas, prêmios e todas essas coisas, e eu me sentiria bem por um dia, depois voltava a me sentir um lixo. Por que você acha que se sentia tão inseguro ou com baixa estima? Acho que a maneira como nos sentimos é afetada pelo que acontece dentro de nós. Sério? Sim. Nossa. Eu absolutamente concordo. Acho que é mais do que apenas, por exemplo, há rótulos que podemos aplicar, independente de uma pessoa ter depressão grave ou transtorno de ansiedade generalizada. Mas também há quem somos que são aspectos humanos e talvez não tenhamos um rótulo. Mas todos nós experimentamos, certo? Autoestima, nível de energia e coisas desse tipo. Eu estava em um lugar sombrio. Então, fazer essa mudança transformou minha saúde completa e radicalmente, porque tive aquele momento, sou médico e me importo muito. Senti que não tinha escolha. Eu tinha que levar isso para a clínica. Comecei a trazer isso para tratar meus pacientes, e vi transformações radicais em pessoas com síndrome do intestino irritável, refluxo ácido,
doença de Crohn e colite ulcerativa. Eu cheguei a um ponto em 2016 onde pensei, essa história, as pessoas merecem ouvir isso. Não deveria ser um pré-requisito que você venha ver o Dr. Fulano como seu médico para ouvir essa história. Você deveria ouvir isso, não importa onde esteja. E isso me motivou a ir em frente e começar a fazer. Uau, cara! Você acha que é possível termos alta autoestima e muita energia positiva sem fazer nenhum exercício e comendo apenas alimentos processados? Eu acho que você será apenas uma fração da pessoa que poderia ser sem começar a fazer e implementar essas mudanças. Nossa! Sim, com certeza. Falamos só sobre comida e exercícios até agora. Qual é a terceira coisa? Tudo bem, certo. Eu quero começar dizendo isto. Existem 12 nervos no cérebro chamados de nervos cranianos. E se você realmente olhar, como eu fiz na anatomia macroscópica na escola de medicina, para o crânio, claramente nós evoluímos para realmente proteger esses nervos. Eles vêm do nosso cérebro e passam por esses tipos especiais de canais dentro do crânio. E eles basicamente controlam tudo o que realmente importa. Então, nossa capacidade de ver uns aos outros, nossa capacidade de cheirar, ouvir, provar, mover a língua, falar, engolir. Certo? 12 nervos impactam tudo. Sim, impactam em absolutamente tudo. No entanto, há um nervo entre os 12 que é como se fosse: o que você está fazendo aqui? É como o cisne negro, porque 11 dos 12 nervos estão basicamente envolvidos com o cérebro e a parte superior do pescoço. Mas há um nervo interessante que se ramifica, viaja do cérebro, passa por todo o tórax e chega até o abdômen. O cérebro desce. Bem, quero dizer, o nervo desce. O nervo está conectado. Esse nervo, não todos os 12. Não. Apenas um em 12, certo? Então, quando você pensa em quão importantes são esses nervos, claramente, eles são nossos nervos prioritários. E aqui está esse único nervo que desce para se conectar ao nosso intestino. E é chamado de nervo vago. O nervo vago está absorvendo informações. Está percebendo o que está acontecendo dentro do nosso intestino com o nosso sistema imunológico e comunicando isso de volta ao nosso cérebro. E esta é uma das maneiras que mencionei anteriormente no programa, que o intestino tem várias formas de se comunicar com o cérebro. Na verdade, começamos a falar de algumas delas. Uma delas é com ácidos graxos de cadeia curta, outra é através do nervo vago. Então essas são duas das maneiras pelas quais nosso intestino se comunica com o nosso cérebro. O nervo vago é fascinante porque há novas tecnologias surgindo agora que nos mostram que você pode realmente apenas ativar o nervo vago e mudar a maneira como uma pessoa funciona. Sério? Então eles chamam isso de estimulador do nervo vago. É um dispositivo implantado. Você precisa de cirurgia para ter isso. E ele envia um sinal elétrico através do nervo vago, que vai de volta para o cérebro. E voltando para o cérebro, isso pode melhorar a recuperação de uma pessoa após um derrame. Você pode reduzir a exposição a doenças debilitantes como a epilepsia. Nossa. E é aprovado pela FDA para depressão grave. Caramba. Agora está sendo estudado na síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e colite ulcerativa. Também estudamos isso em saúde digestiva, não só em condições cognitivas, pois o nervo vago afeta ambos. Nossa. O nervo vago é bastante fascinante. Temos a capacidade, usando uma técnica que é completamente gratuita e que todo ouvinte pode aplicar em sua própria vida agora mesmo, de controlar o nervo vago de várias maneiras. E a que estou aqui para defender é a respiração. Então, exercícios de respiração profunda afetam o nervo vago. Beleza. A maneira como fazemos isso é inspirar pelo nariz por 4 segundos e depois soltar por 6 segundos pelos lábios em bico. Break time, that's old. Então aí você realmente estará forçando o ar de alguma forma, porque tem 6 segundos de liberação. Desacelerando um pouco na saída. É 10 segundos. Saindo. Sim. Não é respiração quadrada. Não quadrada. Sim, não segure no topo, expire por mais tempo do que segure embaixo. Você só está inspirando e expirando por mais tempo. Estudos diferem, mas geralmente mostram 4 segundos de inspiração e pelo menos 4 segundos de expiração. Estou falando em 6 segundos de expiração por causa de um estudo específico. Se você fizer 4 segundos de inspiração,
e 4 segundos de expiração, está bem também. Ficará bem. É melhor do que a maioria de nós respirando pelo peito, 1 segundo entrando e saindo, apenas no peito e não profundamente, devagar e intencional, oxigenando completamente o corpo, o cérebro, tudo. Tudo isso é sobre ativar o nervo vago. É isso que queremos dizer. Interessante. Sim, estamos falando sobre ativar o nervo vago fazendo isso. E você pode fazer isso todos os dias. Se fizer por 10 minutos, notará diferenças ao fazer isso diariamente. Então, se você fizer isso por 10 minutos por dia, apenas respirando para ativar o nervo vago, que melhorias você pode ver? Falamos sobre o nervo vago. É uma espécie de superestrada de informações conectando nosso intestino ao cérebro. Então, devemos esperar melhorias em ambos, estou certo? Sim. Número 1. Eu estou, claro, interessado em cocô porque é para isso que eu trabalho. Quero que as pessoas façam cocô e tenham ótimos movimentos intestinais. Em um estudo específico, pegaram pessoas que tinham síndrome do intestino irritável com constipação. Eram pessoas constipadas e fizeram com que praticassem este exercício diariamente. Descobriram que isso realmente transformou radicalmente a motilidade intestinal delas. Os intestinos estavam se movendo de maneira diferente e evacuavam com mais frequência. Então, de fato, tiveram alívio da constipação, não mudando a dieta, não tomando laxantes, mas respirando. Simples assim. Sim. Sem exercícios, sem alimentos diferentes, sem dieta, nada. Apenas respirando. Apenas respirando. Evacuaram melhor. Evacuaram melhor. Se fizer exercícios, evacuará ainda melhor. Se comer fibras, a mesma coisa. É incrível pensar. Apenas reflita sobre isso. O poder que apenas um exercício de respiração tem para alterar a fisiologia do nosso sistema intestinal. É incrível. Mas também afetamos nosso cérebro. Isso é respaldado por ciência e pesquisa. Podemos postar nos créditos. Sim, é incrível. Podemos também mudar a forma como nosso cérebro funciona. Ao fazer esse tipo de respiração, podemos melhorar nosso foco, nossa memória, nossa cognição e nosso humor. Isso é incrível. Essas são as 3 principais coisas para melhorar nosso humor: comida, exercício, respiração, juntamente com o que você mencionou, que eu acho poderoso. Quero perguntar para você, já que falamos sobre cocô, quantas vezes deveríamos evacuar por dia? Direto ao ponto. Apenas curioso. Minha esposa disse que estou confortável demais falando sobre este assunto. Às vezes, estamos em jantares. É assim que você deve evacuar e deve ter tal aparência. Ela diz, não fale sobre fezes sangrentas. Ai, meu Deus. Então, espera um minuto. Primeiro, quantas vezes devemos evacuar por dia? E quanto tempo leva depois que você come para a comida sair? Qual é o tempo ideal para saber que você é um ser humano saudável e funcional? Estou feliz que você fez essa pergunta, porque há um experimento divertido que podem fazer em casa. Primeiro, deixe-me responder à pergunta sobre fazer cocô. Sim. Eu acredito que fazer cocô deve ser uma experiência completa. Deve sentir-se pleno. Deve haver uma evacuação completa. Tudo bem. Deve haver uma evacuação completa. Você não deve mais sentir que precisa ir quando terminar. Deve ser satisfatório e, ouso dizer, divertido. Tipo, deve fazer você se sentir bem. Não deve ser doloroso. Certamente não deve ser doloroso. Não deveria ser um esforço. Deve ser agradável e você deve poder abrir a porta e sair desfilando em câmera lenta. E Michael Bublé tocando I'm Feeling Good. Tocando alto com fogos e fumaça ao redor. Sim. É assim que eu acho que deveria ser para as pessoas. Infelizmente, não é surpreendente, considerando que 95% dos americanos são deficientes em fibras. Claro que isso desempenha um papel. Com que frequência deveríamos evacuar? O americano médio faz uma vez por dia. Se você tivesse uma dieta adequada com fibra suficiente, faria cocô mais de uma vez por dia. Sério? Ah, com certeza. Você provavelmente faria cocô 2 vezes por dia, mas não é questão de número. Então quero ter certeza de que não vamos fixar nisso, porque haverá pessoas que ouvirão isso e pensarão, espera lá, tem algo errado comigo com indo uma vez por dia. Se você faz cocô de forma completa e adequada, sente alívio e não tem sintomas após, está ótimo. Nossa. Talvez isso não aconteça uma vez por dia. E tudo bem. Há pessoas que fazem cocô dia sim, dia não, e eu não as classificaria como constipadas.
Enquanto isso, há pessoas que fazem cocô todos os dias e estão claramente constipadas. Sim. Elas nem percebem que estão constipados porque dizem: estou evacuando todos os dias. Você precisa de melhores movimentos intestinais. Se não evacua completamente, então não está certo. Para mim, esse é o primeiro passo para a retenção. Nossa. Quanto tempo deve demorar sentado no vaso? Deve ser tipo 30 segundos. Pronto. Eu me limpo e saio? Ou é aceitável ficar lá por alguns minutos? Então, para os caras na audiência, tenho certeza de que muitos de vocês têm o hábito de levar o telefone para o banheiro e ver vídeos, ou o que quer que seja, ou jogar um videogame. E eu não quero que vocês passem mais de 5 minutos no vaso, se puderem evitar. O processo de fazer cocô deve ser onde sentimos uma sensação de vontade. Não necessariamente urgência, mas vontade. Preciso ir. Sim. Eu consigo segurar se precisar, mas é o tempo. Certo. E naquele momento, você ouve os sinais do seu corpo. Isso é completamente natural. E você vai ao banheiro. Fica em uma posição adequada para evacuar, que por sinal não é sentar-se rigidamente no vaso sanitário. Como assim? É movendo os seus pés para cima. Então, ter algum tipo de Entendi. banquinho de cócoras? Sim. Você tem? Adoro isso. Sim. Adoro esse banquinho, cara. Tenho ele há anos. Você é um mestre e ícone das necessidades. Não sei sobre isso. Acho que consegui porque costumava ser constipado. Eu costumava me sentir entupido. Sim. Não sei se isso é informação demais. Não comigo, certamente. E eu quero te perguntar isso por provavelmente, sei lá, 15, 20 anos. Tipo, não era todo dia, mas parecia que era de vez em quando. Eu pensava, estou demorando para ir, e aqui que começou a mudar. Então, o que você está me dizendo no começo dessa conversa está começando a fazer sentido. Eu comecei a juntar algumas dessas coisas nos últimos anos também. Tenho curiosidade sobre quando eu tinha 16 anos e removi 8 dentes. O ortodontista disse: você tem uma boca pequena. Temos que colocar aparelho, mas precisamos remover seus 4 dentes do siso e mais 4 nas laterais. Isso é brutal. Sim, foi horrível. 4 semanas de recuperação só com bolsas de gelo e um capacete para segurar tudo. É terrível. Quando começou a melhorar, eu pensava eu não quero passar por mais dor. Eu tinha 16 anos. Sim. A temporada de futebol estava chegando. Eu ia usar um protetor bucal por 3 meses. Pensei, vou esperar até a temporada de basquete para usar o aparelho. Eu adiei o máximo que pude, sabe? 3 meses se transformaram em 20 anos e meus dentes começaram a fechar. Eu não conseguia. Meus dentes de trás pararam de se tocar, então eu só podia tocar com meus 2 dentes da frente bem aqui. Os dentes de trás fecharam, como se tivesse invertido minha mandíbula, então os dentes de trás não se tocavam. Eu não conseguia mastigar direito. Ficava muito cansativo mastigar com meus 2 dentes da frente. Nossa. Então bastava comer umas mordidas e engolir. Sim. Eu finalmente coloquei Invisalign, aparelhos ortodônticos e implantes nos dentes para poder mastigar melhor os alimentos. Sim. Quando coloquei esses implantes, ainda precisava fazer mais um. Mas notei que comecei a usar o banheiro melhor. Eu conseguia mastigar mais completamente e, portanto, processar melhor. Eu também estava mais consciente sobre como eu estava comendo e o que eu estava comendo e coisas assim. Mas eu estou curioso. Se você está mastigando só algumas vezes e engolindo a comida, em vez de realmente mastigar bem, como isso afeta seus níveis de obstrução ou constipação? E adicionar isso a uma dieta processada, eu suponho, não me ajudou com meu intestino. Sim, há vários fatores aí. É interessante o que você está descrevendo sobre seus dentes, porque isso é algo que muitas pessoas mais velhas enfrentam rotineiramente. Sério? Sim. E eles têm dificuldade para mastigar a comida. E porque não conseguem mastigar, optam por alimentos mais simples, praticamente digeridos, que são os alimentos ultraprocessados. É muito mais fácil comer alimentos ultraprocessados. Há muitos dados sobre a taxa de alimentação e a velocidade com que comemos. A propósito, isso é algo que estamos analisando na Zoe, empresa que conduz o maior estudo de ciência nutricional do mundo atualmente. Sou o diretor médico nos Estados Unidos. A taxa de alimentação, a velocidade com que você come, mostra que alimentos que nos obrigam a comer mais devagar são benéficos para o nosso metabolismo. Interessante. Sim, e você pode pegar a mesma comida e servi-la de 2 maneiras diferentes. Uma que você engole rapidamente e outra que requer mastigar.
A que precisa ser mastigada, por ser menos pré-digerida, é melhor para o seu corpo metabolicamente. Sério? Sim, isso mesmo. E se for um smoothie? Em um mundo perfeito, num mundo perfeito, você comeria uma salada. Fazer um smoothie. Você quer um smoothie. Estou defendendo os smoothies porque são deliciosos e uma ótima maneira de obter fibras, fitoquímicos, polifenóis na dieta com uma diversidade de plantas. E você pode ter sua salada no almoço. Não vai precisar comer em todas as refeições. Exatamente. Então você está dizendo que manteiga de amêndoa é pior que amêndoas inteiras? 100% e há algumas razões. Parte disso é a própria comida. Não é como se a comida fosse apenas calorias, nutrientes e macros. E uma matriz alimentar intacta é, de modo geral, a maneira preferida de consumir nossa comida, pois se mantém mais natural. Basicamente, isso significa menos processada. Nossa, Sim, se é puro, mesmo que seja integral, mas é como um purê, ou processado, ou o que quer que seja, é melhor consumir o alimento integral do que a versão processada quando possível. mas não estou aqui para dar a impressão de que não gosto de manteiga de amêndoa ou de amendoim. Há estudos interessantes sobre o que acontece se você pegar o mesmo alimento e cozinhá-lo. Ele realmente tem um efeito diferente no microbioma. Então, se você pegar couve e cozinhar a vapor para amolecê-la e coisas assim, você está mudando um pouco o alimento. Não é uma coisa ruim. E terá um efeito ligeiramente diferente no seu microbioma intestinal do que aquela couve crua, não cozida. Então sim, há muitas coisas interessantes sobre isso. O que é mais eficaz ou mais eficiente? Os vegetais crus ou os vegetais cozidos, no vapor, refogados? Acho que quando pessoas mudam sua dieta, é melhor dar ao intestino a oportunidade de se adaptar e ir devagar. E comidas cozidas ou smoothies, coisas que já estão meio quebradas, elas são muito mais fáceis de digerir do que comidas cruas. Claro, Então comer apenas comida crua, para mim, eu realmente não apoio isso. não apoia isso. Tá bom. Movimentos intestinais. Sim, Prefiro que as pessoas tenham um movimento intestinal natural em 5 minutos ou menos. Você não deve fazer força para ir. Num mundo ideal, deveria sair naturalmente. Faz o que precisa fazer, levanta e sai pela porta. Não fique sentado porque o sangue é puxado para sua pelve ao sentar, e isso enche as hemorroidas. Temos uma epidemia. Eu odeio dizer isso. Sinto que temos falado sobre muitas epidemias aqui. Temos uma epidemia de problemas de hemorroidas. o que são hemorroidas? Hemorroidas são o conceito menos atraente que existe. Então, basicamente, elas são como veias que transportam sangue e estão localizadas ao redor do nosso ânus. Agora, eu sei que deveria ter uma resposta para por que evoluímos para ter hemorroidas, e eu não tenho. Honestamente, eu não sei por que evoluímos para ter hemorroidas, mas evoluímos mesmo assim. Elas estão lá. E quando nossos movimentos intestinais mudam, seja por constipação ou diarreia ou esforço para ir e pressionar, estamos, na verdade, forçando sangue para esses tecidos. Essas hemorroidas ficam inchadas, aumentam de tamanho e podem causar problemas. Elas podem causar sangramento, podem sair, podem coçar. Então, há várias coisas diferentes que podem ocorrer. E estatisticamente, 50% dos americanos que têm 50 anos ou mais têm problemas de hemorroidas. Pode curar essas hemorroidas? Você pode fazer mudanças na dieta, que certamente as melhoram substancialmente, porque variam um pouco. Talvez eles não se tornem totalmente não problemáticos, porque fazem parte da nossa anatomia. Quando você muda a anatomia e tem um problema, ele tende a persistir até que você faça algo cirurgicamente para consertá-lo. De qualquer forma, essa é a razão para não passar muito tempo no banheiro. Então, se alguém está tendo uma dessas três coisas, acho que você disse diarreia, constipação e, fazendo esforço. Esforço ao forçar as entranhas. Se eles estão experimentando isso ocasionalmente ou frequentemente, quais são as principais causas desses três tipos de evacuação não saudável? Esta é uma longa conversa. Pode levar o dia. Sim, bem, eu tenho cursos de várias horas sobre esses assuntos. Mas se fôssemos dizer, ok, vamos voltar para o que você pode fazer, e a resposta é fibra. Fibra. Por causa do poder da fibra. 95% dos americanos são deficientes em fibra. O que é único sobre a fibra
além de alimentar nosso microbioma intestinal para criar ácidos graxos de cadeia curta, é que pode corrigir tanto a diarreia quanto a constipação, equilibrando e dando forma às fezes. Proporciona aquele movimento intestinal glorioso, macio e bem formado pelo qual nos esforçamos. E quando está macio e bem formado, sai muito mais fácil. Você não precisa fazer força para ir. Portanto, abordamos todas as questões descritas. Quando você tem prisão de ventre, Vejo você corando. ou então, acho que não sei qual seria a palavra, talvez, não contínuo, quando é apenas Sim, solto ou sai. sim. O que isso significa? Isso quer dizer que você não tem fibra? Se tiver, fezes endurecidas ou não contínuas? O que sabemos é isso. Na verdade, isso me faz lembrar de uma pergunta anterior. Quanto tempo deve levar para fazermos cocô? Sim. Certo. Se for mais rápido, normalmente está associado com fezes soltas como a diarreia, devido ao trânsito rápido. Quando é mais lento, está associado à constipação. Ambas as condições estão associadas a mudanças no microbioma. Então, o microbioma é definitivamente um jogador na nossa motilidade intestinal. E se desenvolvemos diarreia ou constipação. E a gente pode realmente fazer um simples exercício em casa para medir isso e determinar qual é o nosso tempo de trânsito intestinal. Isso é o que fizemos na Zoe. Foi realmente um estudo que publicamos em um dos principais jornais de gastroenterologia do planeta, chamado Gut. E basicamente o que fizemos foi dar às pessoas muffins azuis, e o corante desses muffins azuis aparecia nas fezes. Você pode ver quando sair. Você pode vê-lo quando sair. Quanto tempo? Você cronometra. A maioria das pessoas pensam que elas fazem cocô 24, 36 ou até 48 horas depois. E tudo isso é normal. Ok. Tudo isso é normal. Mas se você vê essa cor azul, em menos de 18 horas, você teve um trânsito rápido e normalmente vai ter diarreia. E isso não é bom. Não queremos isso, então é falta de fibra. Muitas vezes é falta de fibra. Ou você pode ver um trânsito muito lento, saindo mais de 2 dias depois. Isso não é bom. Isso também não é bom. Então, todas essas coisas estão, na verdade, correlacionadas, não só com o nosso microbioma, porque estão, mas elas também estão correlacionadas com parâmetros metabólicos. Por exemplo, há uma coisa que usamos como médicos para prever o risco de uma pessoa de doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco. E isso é como uma pontuação de risco de 10 anos. E acredite ou não, o tempo de trânsito intestinal nesse estudo estava correlacionado com o risco cardiovascular. Nossa. Então vale a pena prestar atenção nessas coisas. Então, ter fezes saudáveis é parte de viver uma vida saudável? Eu acho que sim. E acho que a coisa mais interessante sobre cocô é que nós o ignoramos. Nós o ignoramos porque nós o estigmatizamos. Mas se como eu, que sou um gastro, se você olhar de perto, Olha sempre suas fezes. na maior parte do tempo, sim, acho que sim. Meio orgulhoso, pois estamos bem. Isso é bom. Sim, É importante prestar atenção. Acho que essa é a chave. Olhe para... não tem que ser estranho. Você dá descarga. Veja enquanto desce. Está tudo certo. Não precisa se assustar ou ser obcecado. Coloca a mão lá e confere, não é estranho. Sim, por favor, não faça coisas estranhas. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada e entender onde você está. E existem essas 7 diferentes medidas de fezes chamadas de escala de fezes de Bristol. E são fotos individuais, que permitem você ver, ei, minhas fezes são assim. Algumas são diarreia, algumas são constipação, e algumas estão bem no meio onde você quer estar. Esse é o Bristol 4. O Bristol 4 é o movimento intestinal fantástico e glorioso. Certo. E o ponto-chave, do meu ponto de vista, é que isso se correlaciona com o nosso microbioma intestinal. E se está correlacionado com o nosso microbioma intestinal, então também se correlaciona com nossa saúde digestiva, metabólica, imunológica e cognitiva. Por isso, devemos prestar atenção. Então, acho importante as pessoas saberem. Você pode se perguntar, isso não é um Bristol 4? Isso é um Bristol 1 ou 2, que é constipação? Isso é um 6 ou 7, super solto e aguado, que é diarreia. Se esse é o caso, precisamos fazer algumas mudanças para te colocar em um lugar melhor. Muito disso se resume a adicionar mais fibra à sua dieta. Se a maioria adicionar mais fibra à dieta,
verá melhorias substanciais nos problemas intestinais. Nossa, Agora, não quero ficar aqui sentado, tipo, há pessoas que têm algum problema médico. É mais complicado para elas, então não vamos simplificar demais. certo. As fibras parecem ser uma das chaves. Agora, como você sabe, quais são os principais sintomas de um intestino permeável? Bem, começamos a tocar nesse assunto. Um intestino permeável volta a essa única camada de células, a camada epitelial. Quando se degrada, por causa do microbioma, cria oportunidades para substâncias entrarem na corrente sanguínea ou no sistema imunológico. Quando alguém tem intestino permeável, pode ser várias coisas, mas a primeira coisa que vai sentir é a perda de energia. Vimos isso no estudo com o lipópolissacarídeo, injetado no sangue. Sentiram-se fatigados. Isso foi dentro de algumas horas. Baixa energia é um dos principais sinais. E acho que a razão para isso, Luiz, é que energia é algo que todos experimentamos. Eu experimento. Você também. Eu poderia perguntar agora qual é seu nível de energia, de 0 a 10. E você certamente teria uma resposta. Sim, Certo. E assim seria para todos os outros. Ainda assim, médicos não entendem. Você vai ao seu médico e diz: estou com pouca energia, estou me sentindo fatigado, e eles meio que reviram os olhos. A razão disso é que não acho que eles querem te menosprezar. Acho que eles são muito compassivos, apenas não sabem o que fazer com isso. O que quero que as pessoas compreendam é que isso está conectado ao nosso sistema imunológico e à inflamação. Há evidências esmagadoras de que isso é verdade. Se você olhar para um grupo de pessoas, 20% nos Estados Unidos vão dizer que têm pouca energia e estão extremamente fatigadas. Mas se olhar para um grupo que vai ao médico, é 1 em 3 em vez de 1 em 5. 1 em cada 3 que vão ao médico tem pouca energia. E se olhar para pessoas com condição inflamatória crônica, é pelo menos 1 em 2, 50%. Mas se você olhar para doenças autoimunes, que são como inflamação crônica evidente e intensa, entre as doenças autoimunes como a doença de Crohn, colite ulcerativa, esclerose múltipla, quase 100% das pessoas vão dizer que têm pouca energia. nossa, Para mim, a energia é algo que estamos fingindo, ou o sistema médico tem fingido que não tem significado. Não sabemos o que significa. Estou aqui para te dizer que agora há evidências esmagadoras de que isso é uma medida da nossa inflamação. uau! Nós temos falado sobre a saúde intestinal em relação ao sistema imunológico, mas como a saúde intestinal influencia o sistema nervoso e o impacta? Voltamos à conexão do intestino com o cérebro. 2 maneiras pelas quais o intestino se conecta ao cérebro, através dos ácidos graxos de cadeia e do nervo vago. Sim, Ok, então vamos olhar algumas das outras maneiras. Uma delas é neurotransmissores. Então, neurotransmissores são coisas como serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade. sim, Quando tratamos depressão ou ansiedade, usamos inibidores da recaptação de serotonina para aumentar os níveis de serotonina no cérebro. Acontece que 95% da serotonina é produzida no intestino, não no cérebro. vamos lá. Mas todos falam sobre serotonina no cérebro, mas é produzida no intestino. 95% dela é produzido no intestino. 95% dela não é produzida no cérebro. Agora, no cérebro, é relevante e importante para como nos sentimos, nosso humor, nosso nível de energia, nosso foco. Mas no intestino, os micróbios têm a capacidade de moldar a produção de serotonina e precursores de serotonina. E esses precursores afetam a motilidade intestinal e afetam o humor. E podem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, se você pensar sobre isso, pessoas que têm, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Certo? Então, o que é síndrome do intestino irritável? Estamos aqui em 2024. Não temos um exame de sangue. Não temos uma tomografia ou qualquer coisa que possamos fazer para diagnosticar essa condição. Conhecemos isso há 50 anos. Ok, o que está acontecendo aqui? Bem, eles têm uma mudança na motilidade intestinal. Todos têm diarreia ou constipação. Todos têm dor abdominal. E de maneira esmagadora, eles sofrem de distúrbios de humor. Há uma prevalência maciça e desproporcional de depressão, ansiedade e outros distúrbios de humor em pessoas que têm síndrome do intestino irritável, SII. E é bastante fascinante porque, quando você pensa sobre isso, conecta de volta ao intestino e ao cérebro e à nova maneira de pensar sobre essa condição, que mudou muitas vezes durante minha carreira. Sério? Sim, sim. Sobre tratar SII.
Tratando sobre S11 agora. Break time, 1C. Há uma visão mais holística, o que é uma coisa boa. Não é apenas dizer, aqui está remédio. Sim. Dizer que não é apenas um distúrbio digestivo. Este é um distúrbio do eixo cérebro-intestino. Interessante. Sim. Porque eu ouvi falar de pessoas com dificuldade de ir ao banheiro em diferentes momentos. Se elas se sentem inseguras, ou talvez estejam em um relacionamento pouco saudável que está causando certos problemas intestinais. Isso está conectado ao sistema nervoso não se sentir seguro por causa do ambiente ou de relacionamentos que estão fora de alinhamento? Isso impacta o funcionamento digestivo também? Isso tudo está relacionado? 100%. Sério? 100%. Você acha que SII é mais um desafio emocional, então? Acho que é um distúrbio do eixo cérebro-intestino. Interessante. É mais do que apenas uma coisa ou outra. São ambas. Temos que incorporar ambas no conceito. Vamos começar com um exemplo simples. Uma pessoa está prestes a subir no palco e fazer um discurso. Ela está ansiosa. O que ela faz? Ela sente um frio na barriga, começa a sentir náusea. Talvez isso se transforme em cólicas, dor abdominal, e talvez ela precise correr para o banheiro. Na época em que eu estava na faculdade de medicina no dia da prova, havia uma fila na porta do banheiro. Era nojento. Quando eu jogava futebol americano, tinha que chegar uns 5 a 10 minutos antes do jogo. Tentava chegar uma hora antes, mas os nervos ou a empolgação me faziam pensar que precisava ir antes ao banheiro. Sim. Antes de começarmos o jogo, eu precisava ir. Vamos descrever exatamente o que está acontecendo lá. Basicamente, é que a conexão entre cérebro e intestino. Agora, o cérebro assume o papel principal em vez do intestino, que se torna secundário. O estresse ativa o sistema nervoso simpático. Nossa. O sistema nervoso simpático é o oposto do nervo vago. O nervo vago é nosso sistema parasimpático. É nosso estado de descanso e digestão, estado relaxado. O simpático é: estou pronto para correr e derrubar a cabeça de alguém. Você está se preparando para lutar ou fugir de um tigre dentes de sabre. Esse é nosso sistema nervoso simpático. O cérebro, parte dessa resposta ao estresse. Existem coisas boas que acontecem. Você tem um surto de adrenalina, sente-se poderoso. Naquele momento, pode fazer coisas sobre-humanas. Mas há um sacrifício. É o seu intestino. O cérebro libera hormônio liberador de corticotropina, ou CRH, desencadeando essa cascata inflamatória. A longo prazo, isso impacta negativamente o microbioma intestinal, afetando a motilidade e os micro-organismos. Então, há uma mudança no microbioma, e você precisa ir ao banheiro. Uau! Você pensaria que em um momento de luta ou fuga, seu corpo iria segurar para que você pudesse realmente fugir, certo? Ou, escapar do momento. Algumas pessoas sim. Algumas pessoas ficam muito constipadas sob estresse. Mas você sabe, basicamente o que estamos falando, no entanto, é sobre um estresse agudo, certo? Um estresse agudo, sim. O que é diferente de um estresse crônico? O que você faz se foi exposto a um trauma e ele vive no seu inconsciente e isso te causa estresse crônico diariamente porque você não curou essa ferida emocional? O que acontece? Pessoas com síndrome do intestino irritável, Crohn, colite ulcerativa. Tive pacientes assim. CII também? 100%. Nossa. Porque o que estou te dando são os diagnósticos, mas a causa raiz é um intestino danificado com intestino permeável. Então, os sintomas ou os diagnósticos, eu acho, são os danos intestinais. Mas a raiz disso é a falta de cura e o trauma emocional. Eu já tive muitos pacientes. Esses são meus momentos de maior orgulho como médico, para ser honesto com você. Meus momentos de maior orgulho não são mudar a dieta das pessoas, mas pegar aquela pessoa que já foi a 6 ou 7 médicos e não está melhorando, mesmo com medicação. E você constrói uma relação médico-paciente. Não é uma única consulta, estamos falando de 4, 5, 6 consultas. E você chega a um ponto onde te contam algo do passado que ainda os afeta hoje. E meu papel como médico não é resolver esse problema específico. É trazer conscientização para que entendam que essas não são questões separadas. Nossa. E uma vez que descobrem isso, o tratamento é outro nível, porque realmente voltam a atenção para aquilo que estavam evitando ou ignorando. E tem um profissional de saúde? Não sou eu. Isso não é o que faço. Mas tem um profissional de saúde
que os ajuda a curar essa ferida. E quando curam essa ferida, essas são pessoas que têm feito uso de 30 plantas diferentes, praticando exercícios de respiração profunda, tudo isso. O intestino está bagunçado. O intestino desregulado ainda está desregulado. Dr. B, fiz tudo o que o seu livro manda fazer. Ainda estou com problemas. Tudo bem. Quando descobrimos isso, a cura é rápida. É como se em poucos dias tudo se transformasse. Eles estão transformados porque fazem o que é certo. Mas é como se aquele foguete estivesse acorrentado. Ele tenta decolar, mas não consegue por causa das correntes. Você precisa quebrar as correntes que os prendem. Essa é a história dos traumas. Cara, não é fascinante que você pode fazer todas as coisas certas fisicamente, mas se você não se curar emocionalmente ou psicologicamente e permitir que seu sistema nervoso se sinta seguro, você não pode crescer plenamente como ser humano 100%. Isso é fascinante. E é por isso que eu acredito que aprender a se enfrentar e lidar com as feridas emocionais, psicológicas ou de memória que você está guardando e processando pode levar tempo. E se curar emocionalmente vai te libertar fisicamente também. Acho que essa é a peça que falta que muita gente não ouviu e precisa ouvir. Uau! É quase como se os médicos, se tivessem também treinamento em terapia, soubessem exatamente como implementar esse tipo de processo. Acho que você não poderia ser um terapeuta sem algum tipo de treinamento. É quase como se isso também pudesse elevar significativamente a cura. Eu acredito em uma abordagem baseada em equipes para a cura, que não vai haver isso. Uma pessoa que faz o trabalho de todos. Qualquer pessoa que faça tudo hoje em dia, é importante cercar-se de uma equipe de pessoas competentes, em quem você confia e tem fé, nossa, e trabalhar com elas. Mas quero dar um rápido alô a um dos meus mentores na Universidade da Carolina do Norte. O nome dele é Doug Drossman, e ele é o fundador da Síndrome do Intestino Irritável. Então ele escreveu o livro, é chamado de Fundação Roma, e basicamente era como um grupo de cientistas que se encontraram em Roma, Itália, pela primeira vez e juntaram essa ideia do que é a Si lá nos anos 80. Nossa! Então isso foi em Roma, livro 1, e acho que estão em Roma, 4 agora, basicamente. Mas ele é o autor. Ele é o cara que organizou e liderou isso, criou esse diagnóstico. Eu trabalhei na clínica dele. O hospital nos odiava. Nós atendíamos 2 pacientes em meio-dia. A maioria dos gastroenterologistas hoje atende 2 pacientes em 15 minutos. Sério? Sim. Nós víamos 2 pacientes em metade de um dia. Passávamos horas com essas pessoas, mas eram essas pessoas que pulavam de médico em médico e nunca melhoravam. O sistema falhava com elas porque você não pode simplesmente usar uma pílula para tudo. Nossa! Você não pode simplesmente fazer um diagnóstico e consertar tudo. Em algum momento, alguém precisa ter uma visão holística e ver a pessoa completa, percebendo que somos mais do que apenas um conjunto de sintomas. E foi isso que fizemos. Ele era bastante interessante porque ele era professor de medicina e psiquiatria. E eu o chamava de inconformista, porque ele estava lá nos anos 80 e 90 fazendo conexões. Por exemplo, ele estudava a história de abuso sexual na infância e conectava isso à manifestação de doenças digestivas na idade adulta. Uau! Quero dizer, isso é algo sobre o qual falei muitas vezes neste programa, sobre lidar com abuso sexual quando tinha 5 anos e como isso me deixou me sentindo muito inseguro e tenso e meio que sempre alerta para ver quem iria tentar me atacar, abusar de mim, tirar vantagem de mim em diferentes contextos sociais, mesmo quando não fosse um contexto de abuso sexual, mas apenas um ambiente como a escola, esportes, seja o que for. E acredito que isso foi uma grande parte. Sabe, há 4 ou 5 anos, eu comecei a me aprofundar mais na cura de abuso sexual. Comecei há cerca de 11 anos, mas não consertei os dentes. E eu também comia mal. Mas eu meio que juntei todas as peças há 4 ou 5 anos atrás, cuidando dos dentes, comendo de maneira intencional, comendo de forma mais saudável, curando o trauma em um nível mais profundo. E sinto que isso me permitiu ter mais liberdade dentro do meu corpo também. Paz e harmonia. Alguém me perguntou esta manhã, como você está se sentindo hoje na academia? Como você está se sentindo? E tive outro convidado mais cedo hoje, onde eu disse a ele, eu sempre digo a verdade às pessoas sobre como estou me sentindo. Então, se eu não estiver me sentindo bem, eu digo, cara, estou mal agora. Estou estressado. Eu sou assim, sou honesto sobre como me sinto.
Eu não digo apenas bem para cada resposta. E eu disse: estou me sentindo em paz, amado, abundante, grato e harmonioso. E é assim que me sinto. Parece incrível, mas tem sido estar disposto a enfrentar quantidades incríveis de dor dentro de mim, enfrentá-la não apenas uma vez e pronto, mas consistentemente nos últimos 4 anos e meio. Sim, quase semanalmente. E estar disposto a enfrentá-la e processar a dor para criar significado, processar vergonha, culpa, insegurança e qualquer outra coisa que eu estivesse guardando psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, dos diferentes traumas da vida e me permitindo o amor próprio, sem mais vergonha. E tem sido um dos processos mais desafiadores que já tive que experimentar, mas ao mesmo tempo o mais libertador. E é uma jornada que vai continuar. Eu me sinto melhor, meu intestino reagiu melhor, e sinto que só posso melhorar a partir daqui e continuar a ficar ainda melhor. Então, estou muito feliz que você, como especialista nesta área, como médico, está falando sobre como curar os traumas emocionais pode ser, às vezes, a última e mais importante coisa que nos permite elevar nosso potencial físico. É pessoas como você que têm a capacidade de mudar a vida de milhões de pessoas, porque você se senta aqui e fala com abertura sobre um assunto difícil para você. E isso requer coragem e disposição para se expor. Eu aprecio que você faça isso. E tem uma coisa interessante que você disse há pouco, que não posso deixar de comentar rapidamente, que você falou sobre sentir-se tenso. Tensionado. Tensionado é a palavra que você usou, certo? Na verdade, não é coincidência que a constipação seja, em muitos casos, a manifestação desse tipo de trauma, porque esse sentimento de estar tensionado, na verdade, é como se você realmente estivesse assim. Constantemente. Sim. Quero dizer, eu estava constantemente. Não me identifico mais, mas na adolescência e nos 20 anos, era uma sensação de aperto. Era quase como se eu estivesse pronto para brigar o tempo todo, esperando por alguém, querendo confiar e amar o mundo, mas esperando que alguém fosse se aproveitar de mim. E não era de forma alguma um estado relaxado de ser. Como você pode confiar quando tem 5 anos, está vulnerável e exposto a algo assim? Isso é realmente difícil. E como adulto, estamos constantemente lutando para superar esses tipos de experiências que temos. Mas eu acho interessante que as palavras como tensionado, você está usando de forma figurada, mas na verdade é literal. É literal. É. E causou dor digestiva, sabe? E foi bem difícil para ir ao banheiro. É o que digo. Sentar por 20 ou 30 minutos pensando, como vou resolver isso? Mas como você disse antes, voltando à respiração, ativar por 10 minutos diários vai relaxar sua mente, sistema nervoso, corpo e conectar seu intestino, para processar tudo melhor. Você adiciona o exercício, a alimentação. Mas sinto que a quarta coisa seria curar feridas emocionais, traumas. E você poderia fazer as 3 primeiras coisas: alimentação, exercício e respiração. Mas muitos dos seus pacientes, sem curar o trauma, ainda lutam com problemas no intestino. Não acho que seja todos. Sim. Mas para as pessoas que têm algo no passado com o qual ainda estão lutando, e talvez tenham reprimido, certo? Talvez você não esteja pensando nisso, mas está lá. Se você tem algo assim, quero conscientizá-lo de que isso não é algo que você possa esconder e colocar de lado. Continua te afetando. E para ser a melhor versão de si mesmo, a melhor coisa que você pode fazer é buscar ajuda e enfrentar isso diretamente. Uau! Isso é lindo, cara. Eu tenho tantas outras perguntas na minha lista que eu gostaria de te fazer, mas acho que muitas dessas coisas estão provavelmente em um dos seus livros. E você também tem tanto conteúdo. Eu quero que as pessoas visitem seu site. Qual é o principal lugar que devemos indicar às pessoas para aprenderem sobre seus livros, seus programas, suas informações? Bom, você pode me encontrar nas redes sociais. Eu sou o The Gut Health MD. Sim, você pode acessar meu site que é o theplantfedgut.com. Estou bastante orgulhoso do meu boletim informativo por e-mail. Temos uma grande comunidade e, basicamente, minha maneira favorita de me comunicar não é nas redes sociais. Pelo newsletter. Através da minha newsletter, posso realmente atacar e analisar os estudos da maneira que gosto. Estou escrevendo, então obrigado, cara. Outra coisa é que mencionei isso algumas vezes,
mas devo chamar a atenção para isso. Sou o diretor médico da Zoe nos Estados Unidos. Zoe está conduzindo o maior estudo de ciências nutricionais do mundo. Se você se inscrevesse, enviaríamos um kit com um teste de microbioma, medidor contínuo de glicose e teste de gordura no sangue. Combinamos esses fatores para fornecer um plano alimentar personalizado. E estou realmente orgulhoso do fato de que, primeiramente, realizamos um ensaio clínico randomizado, e os resultados serão publicados na Nature Medicine. Não sei exatamente quando. Depende de quando o programa for ao ar, mas essa é literalmente a melhor revista científica do planeta. Nossa, Esse jornal nunca aceita ensaios clínicos randomizados. Acho que a razão pela qual aceitaram o nosso é porque este é um estudo inovador. Mesmo assim, estamos honrados. o que o estudo revelou? As pessoas foram randomizadas. É um ensaio clínico. Nos Estados Unidos, foram randomizadas para o programa Zoe ou Diretrizes Alimentares Americanas. As diretrizes dos Estados Unidos contêm pontos de discordância, certo? Todos podemos encontrar essas coisas. Se você seguir, a maioria é um conselho sensato. Qual é a principal filosofia disso? Queremos que consuma fibra suficiente e adicione mais frutas e vegetais à sua dieta. Então, há coisas ali que posso discordar, mas a maioria delas, vou sentar e dizer, sabe de uma coisa? Você acertou cerca de 80%. Às vezes a vovó dizia, termine sua torta. Ela te amava. Isso é bom. Era amor, não preocupação com saúde. Exatamente. Ela queria que você a amasse. Sim. Sim? Mas de qualquer forma, não estamos comparando comer croutons, certo? Estamos comparando uma dieta real recomendada pelo nosso governo. E então, neste estudo, as pessoas que estavam no programa Zoe, simplesmente ao fazer o programa Zoe por 18 semanas, perderam vários centímetros da cintura. Reduziram a gordura visceral. Perderam peso. Reduziram triglicerídeos. Melhoraram a microbiota intestinal. E então, a parte que quero falar, porque é relevante para a nossa conversa de hoje, é que tinham substancialmente mais energia, melhor humor. Dormiram melhor e melhoraram a fome. Então, em outras palavras, elas foram capazes de controlar seu apetite. Assim, elas obtiveram todos esses benefícios. Mas então a parte legal é que as pessoas que foram mais aderentes ao nosso programa, porque algumas pessoas não seguem corretamente. Ah, tá. Se você fizer isso, o que acontece? Consegue tudo o que descrevi, porém intensificado. Você consegue mais. Por exemplo, reduz o número de centímetros que perde na cintura. Ao seguir o programa, também reduz fatores de risco cardiovascular. Você diminui a pressão arterial, ApoB, colesterol ruim. Aqui está o que entusiasmou a medicina. Acho que essa é a razão pela qual publicaram nosso artigo. Analisamos as pessoas que seguem o Zoe em comparação com as diretrizes do governo. Você realmente segue o conselho? Sim. Certo. Então agora não tem mais a desculpa. Ah, eu não fiz. Agora é. Você está realmente fazendo? Quando comparamos essas coisas, Zoe dominou. Em outras palavras, esse plano personalizado para você não é o mesmo para todos. Interessante. Superou o que nosso governo considera ser a nossa dieta ideal. Isso para todos. Faça isso para todos. Então, Zoe faz 3 tipos diferentes de medições e te diz, aqui está o que seu corpo, intestino, sangue e genética dizem que você deveria fazer para si mesmo. Sim, nós avaliamos detalhadamente. Será diferente para outra pessoa, com certeza. Você poderia fazer isso. Se você tem um irmão, você tem algum? Tenho 3 mais velhos, um irmão e 2 irmãs. Hipoteticamente, se todos fizessem isso, descobririam que são diferentes. Grande parte da diferença é o seu microbioma, que é único para você. Ninguém no planeta tem um microbioma igual. Então, você pode compartilhar genes, mas a sua resposta aos alimentos é diferente por causa desses outros fatores. E podemos ver isso. Olhar para seu açúcar e gorduras no sangue, além do microbioma, fornecer esse feedback e capacitar você a entender sua comida. Não há alimento proibido. Não é sobre restrição, mas sobre abundância. Trata-se de entender a comida e como comer adequadamente para sua biologia única. Isso é empolgante. Uau! Então, como as pessoas podem acessar isso ou experimentar? Se quiser conferir, vá para zoe.com/willbe. Coloquei /willbe porque você encontrará um presente meu. 10% de desconto. Legal. Você pode usar esse código para economizar. Incrível. Nós temos um podcast também. Eu vi. Está no topo das paradas de saúde. Sim? Sempre competindo comigo. Tento ficar na frente o tempo todo, sabe? Você tem um podcast incrível e diversificado. Eu adoro.
Somos como cientistas orientados, Sim, com forte foco na nutrição, mas muitas outras coisas também. ótimo. As pessoas podem conferir também. Agora vocês estão mandando bem. Zoe.com, além do plantfedgut.com. Confira. Siga o Plant the Gut Health MD no Instagram, Facebook e redes sociais. Isso é algo poderoso, cara. E eu sinto que quanto mais conhecimento e sabedoria tivermos sobre essa informação, essa ciência, e quanto mais pudermos começar a testar um pouco disso, tentando algumas coisas hoje e vendo como isso impacta nosso humor, saúde, bem-estar, só vai nos tornar seres humanos melhores. Estou grato e quero reconhecer você, Will, por dedicar os últimos 20 anos da sua vida para entender, expandir seu conhecimento, fazer estudos e pesquisas e por dar um grande passo e ter fé quando ficou doente, acho que 10 ou 12 anos atrás, e dizer: "Ei, deixa eu ver se há outras informações fora da minha formação médica. Deixa eu tentar coisas novas. Deixa eu tentar a partir dos primeiros princípios. Deixa eu tentar ver se há outras maneiras possíveis de me curar primeiro para que eu possa ajudar os outros a se curarem também." Sim. Então eu quero reconhecer você por isso, cara, porque acho que há muitas pessoas doentes hoje, como mencionou. E infelizmente, a menos que obtenham essa informação de você ou de outras como você, as pessoas vão estar muito doentes nos próximos 5 a 10, 20 anos e vai ser necessário um grande alerta para elas até que façam uma mudança. Espero que as pessoas espalhem essa mensagem, compartilhem com um amigo e ajudem alguém, mesmo que não pareça estar fisicamente doente. Envie este episódio em vídeo ou áudio para educar e informar sobre como ser mais saudáveis e impactar mais as pessoas em suas vidas. Parece que estão mais doentes agora do que nunca. Consideração final. Sim. Isso soa muito pessimista. Eu entendo que as pessoas se sentiriam assim. Eu sou muito otimista. Isso é bom. Eis o porquê. Porque está acontecendo uma revolução na ciência. Nós não sabíamos nada sobre microbioma até agora. Nossa. Agora podemos não apenas olhar para isso, mas manipulá-lo. Estamos provando isso. Por exemplo, com o estudo Zoe, o ensaio controlado randomizado, temos o poder de manipulá-lo. As escolhas que você faz hoje terão um efeito no seu microbioma até amanhã. Ouvintes em casa, sejam otimistas. Vocês podem fazer pequenas escolhas aparentemente triviais que se tornarão poderosas para a sua saúde ao serem repetidas diariamente. Uau. Não espere ter problema. Faça isso agora. Isso é incrível, cara. Quero te fazer 2 perguntas finais, doutor. Uma delas eu chamo de as 3 verdades. Então, imagine um cenário hipotético. Você consegue viver o quanto quiser, mas é seu último dia na Terra. E você vê sua família crescer, ter uma vida linda, continua criando na ciência, pesquisando, escrevendo mais livros e palestrando, e o que mais você quiser fazer, você vive sua vida plenamente. Mas é o último dia. E por alguma razão, nesse cenário hipotético, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Toda conversa que foi gravada desaparece. Todo livro, todo podcast, todo post, qualquer coisa que você já publicou, desaparece. Não teremos mais acesso às suas informações. Mas no seu último dia, você pode deixar para trás 3 lições para o mundo. 3 verdades que seriam as suas verdades. Quais seriam elas para você? Então, vou começar com o óbvio neste episódio, que é aumentar sua ingestão de fibras e adicionar 30 plantas diferentes à sua dieta. Vamos tirar isso do caminho logo. E não precisamos falar mais sobre isso, porque eu quero passar para a parte que me empolga, que é número 2, investir em conexões humanas. Acho que isso é muito importante. E número 3, certifique-se de reservar tempo para a sua família e as pessoas que você ama. Porque no fim das contas, todas essas coisas, o dinheiro é sedutor, é atraente, mas o amor são os relacionamentos. É a família que realmente nos fazem sentir verdadeiramente completos. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? Prosperar no que faz. Como se a causa raiz disso fosse a inflamação. E a inflamação aumenta as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo. E então temos a depressão, que é uma das 10 principais causas de morte no mundo. Então, se olharmos por que a depressão está aumentando,